Hello, humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta e hoje a comunicação, a publicidade nos conecta, a criatividade. Eu tenho o prazer de receber ela, que é da minha estirpe, é da minha galera aí, da minha galera, né, cara? Então, batendo um papo aqui de bastidor com ela, Gabriela Pedroso, Manique Barreto. Gabi, prazeraço te receber, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo, boa tarde, prazer estar aqui hoje. Você já consegue ser a Gabi da SDI sem ser a filha do Jairton, ou não? Depende do ambiente. Tá, por exemplo, pra mim não tem como. Pro pessoal aí mais experiente da comunicação, que está há mais tempo no mercado, alguns já, né, porque tô há 20 anos na agência, mas ainda tem muito, a filha do Jairton, a filha da Valquíria. Pois é, mas é um problema ser filha do Jairton da Valquíria. Não é, né? É um baita orgulho. É um orgulho. Dos dois, né? Duas figuraças, né? O que você aprendeu com eles? A coisa que mais você aprendeu com os dois? E não na publicidade, isso aí não me interessa, eu quero saber na vida. Da vida, eu acho que é ter resiliência, esse amor pelo próximo. A gente sempre foi uma família de fazer muito trabalho voluntário, né? Sempre, né? Sempre que eu me envolvido em tudo. Tá. Então, acho que da vida é isso, assim. Essa doação pelo próximo. Que às vezes até a gente brinca, o seu Jairton é um pouquinho demais. A gente tem que dar uma seguradinha nele. O coração é bom, né? Nossa, bom demais, então... Vocês dão uma brigada com ele de vez em quando? Depende, assim, o caso. É que assim, sabe aquele pessoal que passa... Eles estão morando no Rincão agora, né? Então, aquele pessoal que fica passando toda a vida no portão pedindo coisa, ele vai lá e dá. Pode passar 10 no dia, ele vai lá e dá um trocadinho, alguma coisa. Alguma coisinha rola. Então, já sabe, você que tá no Rincão, né, quiser, vai lá na casa do Jairton, que ele tem uma grana, tá ouvindo aqui no rádio. Sempre. Vai sempre. Mas olha só, há quanto tempo você tá na agência? 20 anos já? 20 anos. 20 anos. A gente tá falando sobre a troca do nome, de Shopping de Ideias para SDI. Isso faz quanto tempo já? A troca do nome oficial fez 5 anos. 5 anos? 5 anos. Achei que era mais já. Na minha impressão era mais. Né? E com você e seu irmão, a agência ganha uma outra dinâmica. Total. Desde que a gente entrou, a gente mudou pessoas, mudou sede, mudou sistema, mudou nome, mudou marca, mudou tudo. Tá, e qual é a coisa mais difícil nesse processo todo que vocês fizeram? Eu acho que talvez a adaptação para o novo cenário, que a gente trouxe novas frentes de negócio também, né? Explicar para os clientes que já estavam na casa, porque o novo é fácil, né? Tu vai lá e apresenta. Isso. Mas para os que estão na casa, tu tem que ter o cuidado, né? Mas teve alguma dificuldade com o cliente mais antigo ou não? Não, dificuldade não. Foi tranquilo. Tem um cliente, qual é o cliente que está mais tempo com vocês? Hoje o que tá há mais tempo é a Scarpan, né? Tá. Que é da Próspera, assim. Agora ela tá mais fazendo freela, não é fixo. Mas tá desde o começo, né? Eles fazem 26 anos esse ano. Caraca, estão há 26 anos com a gente. Que relacionamento de confiança, né? É isso aí. Tá, olha aqui, a gente tá falando sobre mudança de marca, sobre várias coisas. Vocês trazem, você e o teu irmão, trazem uma roupagem completamente nova, falando pro digital, falando para um público mais jovem, né? Falando com uma marca diferente do que o teu pai e a tua mãe falavam. Sim. Né? Como é que é esse choque de gerações em casa? Porque vocês 4 na casa, para mim isso aí é um desafio gigantesco. Vocês falam da mesma coisa. Meu pai era ferreiro, minha mãe é professora. Não, a gente tem acordos, né? Pra começar, assim. No começo, a gente se matava dentro de casa também, né? Porque ideias diferentes, não adianta. Eu ficava meio que no meio, assim, porque como eu peguei, né? A geração ali do pai, entendi e tô na agência há mais tempo. Mas também apoiava as ideias novas do Jonathan, que veio, né, fervendo de mercado maior. Então eu ficava meio no meio deles, assim, mas a gente tem muito respeito um pelo outro, né? E a gente criou limites também, principalmente para dentro de casa. Então, assuntos da empresa a gente debate na empresa ou marca um almoço específico para falar sobre isso. E, claro, não vou falar que eventualmente não surge uma coisa assim, mas a gente já tenta se puxar. Quando a gente vê que tá indo demais, assim, pode rolar uma briga, um debate, né? Uma discussão. Tá. Alguém vamos encerrar, vamos deixar pra conversar isso aí segunda-feira. Olha aqui, vocês não têm um monte de ideia juntos? Porque isso é uma loucura. Tem também. Sabe? Tá lá mostrando, pensei nisso pra um cliente. É meio louco, cara. É do instinto nosso, né? Vocês estão lá. Não só no almoço, mas eu acho que qualquer um de nós, às vezes, tá do nada, passa num lugar, vê uma coisa, ou tá lá tomando um café em casa. Sabe o que eu falo? Vai e anota, né? Anota no bloco de notas, anota num bloquinho. Gabi, mas eu falo que assim, às vezes quando você fala com alguém que não é da comunicação, a pessoa olha pra ideia e diz, tá bom. Mas quando você fala pra alguém da comunicação,
A pessoa pega a tua ideia e já dá 10 em cima. Exatamente. Ela diz, então, pera, isso é legal, mas a gente podia fazer isso. Podia melhorar aqui, podia ajustar aqui. Aí é loucura, pô, aí não acaba mais o processo. Às vezes quando eu saio com as minhas amigas que não são da área, né? Tá. É engraçado, assim, que às vezes eu tô passando, quer ver em feira, evento, coisa assim, que por conta da produção, que eu já passei no setor de produção dentro da agência, né? Eu vou lá e começo a olhar o material do stand, o tipo do negócio que foi feito, a qualidade do brinde que tá... E ela se mata de rir, né? Porque, tipo, que isso, Gabi? Pra gente tá ótimo. Eu assim, não, mas esse aqui é de uma qualidade um pouquinho inferior, porque é feito assim, assim, tu já assim. sabe também, né? Ô, Gabi, mas eu olha já aqui, conheço. Teu pai e tua mãe viveram um mercado de publicidade muito diferente. Acho que eu peguei finalzinho, teoricamente, desse mercado que eu aprendi a admirar demais. Falei que no meu TCC a Shopping de Ideias está citada, pra você ter noção. Então, olha o tamanho disso. Acho que na Shopping mais 8 ou 9 agências da época. Acho que é Continental, entendeu? Bom, eu acabei entrevistando muita gente das agências naquela época. Porque era o que a gente admirava, o que a gente tinha. Eram as pessoas que davam palestra pra gente. Sim. Na faculdade, quer dizer, tinha tudo isso. Mas você entra num novo mundo de comunicação, inteligência artificial, a rede social, muita coisa nova, inclusive pro teu pai e pra tua mãe. Diferente da publicidade que eles viveram. Né? Como é que vocês trabalham com isso e como é que você entende o mercado de comunicação hoje, aqui na região? A gente trabalha com isso, já está se adaptando aí, né, aos novos momentos com inteligência artificial. A gente já tem alguns pagos lá na agência justamente para trazer isso para dentro do mercado. Falando do pai e da mãe, assim, a gente tem a grata satisfação de eles serem sempre muito curiosos. Então, assim, a gente sabe que tem algumas limitações, mas eles estão sempre querendo saber, sempre estudando, sempre perguntando. Então, assim, claro, chega um momento que eles, não, tá, agora vocês tocam porque, né? Vocês entendem mais, mas eles não ficam atrás, assim, eles estão sempre se interessando e pesquisando, né? E que é muito importante, porque eles ainda estão dentro da empresa, né? Menos, né? Já estão freando. Eles vêm uma vez por semana, vêm ou não vêm? Depende da semana. Tá. Tem semana que eles estão a semana inteira. Hoje eles nem apareceram. Não tem problema. Depende. Mas, assim, essa troca com eles é muito valiosa, né? Porque a gente precisa ter a experiência deles, principalmente aqui na região, que a gente vê que ainda é um mercado completamente diferente dos grandes centros. Seu pai entende cultura, quer dizer, ele entende como a cabeça do empresário que tem 60 anos pensa. Ele viveu isso. Então, o que a gente pega muito assim, quando ainda, digamos, está na primeira geração, ele participar é completamente diferente de só a gente. Total. Quando já tá a segunda geração, daí, tipo, entre o Jonathan, entre eu... Já dá mais tranquilo. Mas imagina, o network que ele tem aqui na região é fenomenal. Como é que você enxerga o mercado da comunicação aqui hoje? Né? O que é esse mercado, para onde ele está indo? Aqui a gente já cresceu muito, né? Já evoluiu bastante, mas eu vejo que tem muito para evoluir. E eu não digo as pessoas da comunicação, que eu acho que o pessoal da comunicação tá muito estudioso, indo atrás, querendo entender. Mas eu vejo que o nosso mercado, no geral, assim, pega os empresários, alguns empreendedores, enfim, que ainda tem um pensamento um pouco antiquado, que já tem muita evolução aí no mercado, muita coisa nova, mas às vezes ainda tem uns entraves, por às vezes não conhecer mesmo, né? A ideia é a gente, como profissional da área, precisa educar e mostrar. E lá na agência, como a gente sempre trabalhou muito com pesquisa, né? Tudo que a gente faz é embasado em pesquisa. A gente começou, já fazia isso e agora tá mais latente. Sempre que a gente vai apresentar alguma coisa, a gente põe pesquisas junto. Até pra mostrar pro cliente. Tipo, não veio da nossa cabeça, não é porque a gente acha legal, não é porque... É dado, né? Né? Tá aqui, tá embasado, né? Ó, quem tá mandando um abraço pra ti, Mateusão Carneiro, tá te mandando um abraço. Ô, tio. Teu tio mesmo? Não. Tá. Mano, minha sobrinha querida. Não, é porque assim, o pai dele e o meu avô eram super amigos. E daí, por isso, assim, essa proximidade da família. Ele daí trabalhou lá na agência uma época, e daí eu era ainda menor, né? Que ele é mais velho que eu. E eu começava a chamar ele de tio. Ele tá dizendo que deve muito a Shopping pela passagem, pela aprendizagem com teu pai e com a tua mãe. Pô, bacana isso, cara. Muito Outros legal. profissionais, tá louco? Eu conheci 1 milhão já passaram por vários. Lá, né? Vários profissionais lá aí que estão hoje no mercado passaram. Olha, você falou do mercado. A gente tava conversando, eu e você, antes de entrar aqui, que uma das grandes questões, que não adianta você ter uma ideia maravilhosa e o cliente comprar a ideia, porque ele tem que aprovar o orçamento. Exatamente. E aprovar o orçamento de publicidade é sempre
é sempre uma guerra. Sempre. Nunca vai ser maravilhoso, né? Não. Mas já teve algum orçamento que se aprovou mais fácil ou não? Ou é sempre um caos? Eu acho que é isso. Quando a gente mostra dados e já alinha antes com o cliente, fica mais fácil. Normalmente a gente já cria cenários para apresentar para o cliente. Ele fala, tem 80 mil, a gente leva um de 100 e poucos mil, leva um de 80 e já deixa na manga um menor para, tipo, se precisar adaptar. Tá. Então, mas sempre trazendo esses dados, mostrando por que ele tem que investir naquilo, qual o retorno que vai trazer. Daí se torna mais fácil, assim, a gente, graças a Deus, ultimamente nossos clientes, quando a gente chega com esse plano de mídia já com dados, explicando e mostrando, porque assim, tá sendo bem mais fácil. Mas, Gabi, publicidade é igual a venda. Sem venda não tem publicidade. Exatamente. Sem venda não tem campanha maravilhosa. Exato. Sem venda não tem ideia ganhadora de Cannes. Não adianta. Não. Se não converter, não adianta. Não. É sempre o final a conversão, né? A gente fala, às vezes é reconhecimento de marca, quando troca uma marca. Mas o final a gente sabe que é vender. Daí cria etapas, né? Vamos começar pra, sei lá, vamos pegar a Ósteo, que a gente fez agora o reposicionamento deles. Primeiro a gente tá fazendo reconhecimento de marca, porque mudou a marca, querendo ou não, mudou o nome. É o nome que todo mundo já chamava, a gente viu isso em pesquisa, e por isso, né, diminuiu ali. Mas quando a gente foi apresentar o plano de mídia, foi com pesquisas, mostrando vamos fazer essa etapa. Então... Quanto tempo demora um planejamento de uma campanha? Vai lá. Depende muito do cliente. Já teve, assim que a gente começou a atender a Credisol, a gente fez uma campanha em 15 dias. A gente lançou a ideia, eles aprovaram e a gente tinha 15 dias para lançar. E a gente lançou e foi um sucesso. Mas vocês viram noite lá ou não? Ou não estão mais nessa? Vocês estão nessa daí? Bem menos. Tá, já teve mais, nada, né? Comparado do que era antes. Já teve bem mais, né? Aquela loucura, mas se precisar, a gente vira. Tem problema, né? Vambora, né? Não, a gente faz dá certo, tem que fazer dar certo. Você é muito fuçadora, você falou que estava em Gramado agora. Tava em Gramado. Tava o quê? No evento? No Gramado Summit, que aconteceu lá. O que você trouxe de lá? Eu tava até falando hoje na reunião da agência, que toda segunda a gente tem uma reunião geral, né? Só que eu ainda não consegui fazer um compiladão pra repassar pra eles, vou fazer semana que vem. Mas o bom desses eventos é que tu consegue criar trilhas de conteúdo pra te assistindo, porque tem muita coisa, muita palestra paralela, muita palestra boa que tu fica até perdido, às vezes quer ir em 3 no mesmo horário. Mas eu tentei focar no primeiro dia, fiz mais trilhas de inteligência artificial, porque tinha uns palestrantes legais, assim, tinha inclusive o do Google, que a gente estava conversando, né, que mostrou todas as ferramentas novas ali que eles lançaram semana passada. O Google demorou um pouquinho para entrar na IA, né? Aí quando entrou bem. Na agora. verdade, ele já estava em estudo faz tempo, né? Só que é isso, para lançar eles, mas quando lançaram um negócio... Arrebentaram, né, cara? Muito bom, né? Daí o segundo dia eu foquei mais em gestão, pegar trilhas mais focadas em gestão, até porque hoje dentro da agência eu cuido mais dessa parte do operacional, da parte interna. Você organiza mais, né? Queria ficar mais entender mais o que as outras empresas fazem. Você cobra bem? Você tem cara que sabe cobrar bem. Mais ou menos, sabe? Não cobrar dinheiro, mas cobrar trabalho. Eu deveria saber mais, mas é experiência, né? Eu falo. Um dia eu chego no nível da dona Valquíria, que sabe cobrar, mas ser delicada, que às vezes eu sou meio grosseira, eu sei mas disso. Ela cobra bem, ela sabe? Ela sabe. Sabe fazer, ela tem... Bom, 35 anos de agência, né? Então, o que mais você viu lá? E no último dia eu foquei mais em palestras que falavam dessa questão mais humana, que apesar da inteligência artificial, todo mundo fala, né? A humanização ainda é o que comanda, e principalmente nos últimos tempos, que eu acho que veio tanta ferramenta que o pessoal tava só jogando pros robôs, que todo mundo cansou, encheu o saco, assim. Então, ou tu tem uma inteligência artificial muito boa que tu não consegue identificar que tu tá falando com um robô, ou tu precisa, numa das etapas, ter pessoas e ter essa humanização e ter esse cuidado, né? Sabe que eu vi uma propaganda, tá falando sobre isso, mas eu vi uma propaganda uma vez do Super Bonder, não sei se você lembra, que era um relógio visto de cima, um relógio vagabundo, cara. Vagabundo. Eu acho que eu lembro. Né? E ele pega e pinga uma gota de Super Bonder no segundo. E aí o relógio trava no 10 segundos, ele fala, Super Bonder é efetivo em 10 segundos, cara. Eles não gastaram nada. A genialidade está na simplicidade extrema da propaganda, né? Às vezes com o IA a gente tá achando que vai ter que criar coisas gigantescas não, né? Não. A IA veio para ajudar, né, mano? Veio para ajudar até...
eu vejo que às vezes falta a gente saber se expressar um pouco. A eterna briga de atendimento versus criação. Sim, nas agências. Eterno. Que a criação fala que o atendimento não fez o briefing direito e o atendimento fala que é a criação que não leu o briefing. Sempre, sim. Então acho que aí, pegando em agência mesmo, aí tá um ponto que pode ajudar nessa questão de gestão, né? De aperfeiçoar mesmo o briefing, deixar ele... Vou lá, digito, escrevo, mas tá, e aí, será que ficou entendível pro outro? Mas sabe o que às vezes eu fazia? Eu sentava com o pessoal da criação e eu lia o briefing inteiro. Eu dava uma aula do briefing. Importante. Assim, todo mundo ouviu, todo mundo entendeu o que tá aqui. Sabe, normalmente dormiam, projetos grandes, daí a gente faz reunião, né? Porque não tem como. Não tem, mandar o briefing pro cara. O cara não vai. O que é o briefing pra quem tá ouvindo também não sabe, né, Fia? Quem tá ouvindo aí não tá entendendo porra. Nós estamos falando. Não, normalmente a gente começa a falar com gente da área, daí quando nada. Vê, tá falando dos termos tudo técnico. Mas o que é? Vai lá. Briefing, digamos que é um roteiro do que precisa ser feito, um texto do que precisa ser feito no material, qual material, se tem alguma especificação que o cliente já pediu, não pediu, pra enfim, é onde tu detalha quer. tudo que precisa ser feito daquele material em questão. Tá, olha aqui, qual é a campanha que vocês fizeram dessa nova etapa que mais te deu orgulho? Todas dão, a gente sabe, todas dão, várias, mas assim... Mas eu acho que é isso, essa primeira que a gente teve com o Credisol, que ainda não tinha feito a virada da marca deles. Tá. E foi em 15 dias, foi tipo loucurada, assim. Foi um investimento também que eles nunca tinham feito. Não foi a mega investimento, mas foi um investimento que para eles foi muito alto, porque eles nunca tinham feito. E depois a gente foi mensurar, a gente ficou 3 meses oficialmente, assim, né, com a campanha no ar. Mas daí ainda fica vendendo e tal, repercutindo, assim. A gente fez um levantamento, eles tiveram um crescimento naquele produto em específico de 800%. Caraca. Da venda. Pô, aí sim, então, é uma campanha que dá muito... A campanha em si foi legal, foi uma campanha que a gente orgulha, assim. E teve o resultado de vendas, né? Que o final é o que a gente quer, né? É aquela história, né? Quem não mede, não controla nada, não sabe que resultado tem, né? É um resumo muito simples de uma frase bonita, mas é isso. Se você não controla... Não tem, não sabe onde você não mede, chegar, né? não sabe... Se você não mede, na verdade, né? A medir é controlar, né? É isso. E tem outra coisa também, né, Gabi? Não adianta você ter 1 milhão de dados e relatórios se você não adianta. sentar para ler isso de uma forma inteligente. Não souber interpretar também, não saber o que tá dando errado, o que tá dando certo, né? Mas tem muito cliente que é teimoso, que se apresenta a campanha e você fala que tem que executar e acaba não rolando o que vocês planejam? Ainda não muito assim, mas tem alguns casos que acontece, né? A gente vai lá, mostra as pesquisas, mostra tudo bonitinho. Não, mas eu quero fechar isso aqui. Então... Por quê? Porque eu gosto. Porque eu quero. E daí é isso, tu tem que entender o teu cliente, né? Que eu acho que funciona, né? E tu vai mostrar com os dados depois, funcionou, não funcionou, e daí é onde a gente também tem que ficar cuidando pra ver se realmente funcionou ou não funcionou. Já demitiu o cliente ou não? Você? Eu não, mas já aconteceu de eu chegar em casa e falar, na época que eu fui atendimento, né, que eu passei por quase todos os setores da agência. Tem que passar, né? E daí na época que eu era atendimento, teve um cliente que eu cheguei em casa e falei assim, pai, ou tu começa a atender agora, eu não atendo mais, ou tu dispensa. E daí ele, vamos ver e tal. Daí ele ficou, acho que mais um mês, assim. Daí rolando? Não, ele foi pra atender, assim, mas, né? E daí ele viu que realmente não dava, e daí a gente... Eu acho uma situação muito... Dispensou. Não, eu acho uma situação terrível quando você chega nesse nível. Final de relacionamento e tal. Você acredita que todo cliente tem que ter prazo de validade ou não? Como é que você acredita nisso? O que você enxerga disso na tua visão? Depende do cliente. Eu acho que quando tem uma sintonia e que os dois estão em constante evolução, sim. Tá. Mas quando, sei lá, um tá estagnado, e pode ser da agência, pode ser do cliente, isso, né? É do processo, eu acho que é do nosso mercado, né? Tem muito isso de rodar, que a gente fala. Às vezes tem, né? O pessoal tá rodando, assim, quando vê, naquele ano tem uns 3, 4 maiores que rodaram. Então, eu acho que faz parte do mercado. E pra nós tá tudo bem, né? Exatamente, eu falo, nosso, né? Tem mercado pra todo mundo. Cara, tem mercado pra todo mundo, a gente não precisa se atropelar. Gabi, se todos os CNPJs de Criciúma quisessem ser atendidos por agências de Criciúma, ninguém ia ter trabalho nenhum. Exatamente. Não existe, cara, tá louco? A gente deve ter 10 mil CNPJ aqui. E tem muita empresa grande que tá procurando fora, né? E a gente tem bons profissionais aqui na cidade. Isso eu defendo também, porque eu já trabalhei com gente muito boa aqui, cara.
A gente tem bons profissionais aqui na cidade. Vamos falar disso na volta mais um pouquinho, pode ser? Pode ser. Vamos falar de Lions? Também tem Lions na tua vida aí? Tem Lions aí. A gente já volta aqui no Manos Radio Show hoje, comigo ela, Gabriela Pedroso, Manique Barreto. Não, nome de princesa, nome chique, né? A gente já volta aqui no Manos, cara. Um abraço pro Jairton, pra Valquíria e pra família toda, que eu amo demais. O Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam. E eu tenho uma dica pra você que tá em casa. Tá, você que tá em casa, mitidão, né? Você é metido a construtor, todo homem que se preze é metido a quebrar e arrumar alguma coisa em casa. Você vai fazer o seguinte: Tita Ferramentas em Sara. Se você não conhece essa loja, aí, meu amigão, você tá perdendo. Todas as maiores marcas do mundo, cara, as maiores, tá? Então, todo homem que se preza sonha com aquele canto do guerreiro, com as ferramentas organizadas, sabe assim? O cara que tá me ouvindo, ele tá até babando, que ele já sabe. Então, as melhores marcas do mundo, você vai passar na Tita Ferramentas, tá bom? Você não tem noção, cara. É bem na SC 445 ali, fácil, você vai ver a loja, né? Lindona. Vai lá, porque é a loja oficial desse programa, a loja oficial do Mano Dal Ponte. E aí, Sara, né? Fora o preço, né? Condição de pagamento. Vai lá que você vai ver, tá bom? Diz que você ouviu no Mano. Chega lá, você ouviu lá o Mano falar, diz que tem chuncho lá, entendeu? Eles dão um arrego pra você lá. Beleza? Vai lá. Não interessa se você é profissional, liberal, se você é profissional da área da construção civil, pintor, não interessa o que você é, cara, tá? Pintor, ferreiro, construtor, vai lá na Tita Ferramentas, vai resolver sua vida, belezaça? E se você é só metido também, vai que tem ferramenta pra você, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma mesa lá em casa que eu vou lixar, tirar um verniz antigo. Eu vou lá comprar uma lixadeira profissional e vou fazer um vídeo depois pra vocês verem o que vai rolar, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer. Ela tá aqui comigo, ela da publicidade, da comunicação, Gabriela Pedroso, Manique Barreto, né? Uma das sócias da SDI, da antiga Shopping de Ideias, e a gente tá falando sobre comunicação, sobre videogame. Tem um Lions também na sua vida. Tem, né? Lions também na minha vida. E o Lions desde cedo também. Na verdade, o pai e a mãe entraram no Lions, não vou saber, 25 anos atrás, talvez. Daí o Jonathan fez parte do Léo, né? Que é o movimento jovem do Lions. E eu até então não fazia parte. Mas eu via eles e, querendo ou não, tava metida no meio sempre. Você é mais nova que o Jonathan? Mais velha. Você é mais velha? Mais velha. Então ele fazia e você não queria nada? Não fazia. Tá. Porque na época eu fazia natação, né? Competia, então tava mais focada em outras coisas, mas sempre que podia ajudava eles nas campanhas. Até que, enfim, eu acho que na faculdade já amanhã, tu não quer mesmo entrar, já tá envolvida e tal, e eu, vamos, já tava. Você já tava? Eu já era, oficialmente. Tá, vamos lá. E daí, quando eu fui, entrei mesmo, me apaixonei também pelo movimento, né? E tô aí até hoje, eu acho que eu já tô há 14 anos, 15 anos. É um movimento voluntário. É um movimento voluntário, é um dos maiores do mundo. Do mundo, né? O Lions é mundial. Inclusive, ele participou da fundação da ONU, né? Então, o Lions tem cadeira na ONU. Imagina o tamanho disso. E a gente... E daí tem várias cidades, enfim, aqui em Criciúma tem 2 Lions, tem o meu e tem um outro também. São 2 em Criciúma? Em Criciúma tem 2. Eu achei que era um só. Não, em Criciúma já chegou a ter 4 ou 5. Mas atualmente a gente está em 2 clubes. Tá, os clubes eles são voltados para trabalhos sociais? Qual é a essência do Lions? Ajudar a comunidade. A essência do Lions é isso, ajudar a servir o próximo. A gente tem algumas frentes que a gente trabalha mais forte, né? A primeira que veio foi a Visão, que a gente foi desafiado lá atrás pela Ellen Keller para ser os paladinos da Visão. E daí topamos o desafio, só que ao longo do tempo foi mudando e a gente tem algumas causas globais. Confesso que atualizou, não sei todas, mas... Olha aqui, ó, eu entrei no site do Lions Global, tá? O Lions Internacional aqui, o site oficial. Causas com impacto global. 1,4 milhão de leões prestando serviço no mundo. Isso mesmo. Caraca, velho. 49 mil Lions Clube no mundo. Isso mesmo. Nossa. 200 países e regiões atendidos e 1,2 bilhão de dólares em subsídios para as campanhas. Isso. É que a gente tem, além de ter o Lions, que a gente fala que é o administrativo, né? Tem a Fundação de Lions Internacional. Que a fundação, ela devolve esse, digamos, o dinheiro que a gente manda para eles em mensalidades, né? Em coisas. Uma parte vai para a fundação e ela devolve para as cidades, para onde precisa de, enfim, equipamento que tiver
precisando, assim, ou em catástrofe, eles mandam auxílio emergencial. Vocês trabalham muito em catástrofe, né? Tem muito isso, né? Bastante. Tá, bastante. Como é que decide que causas ajudar? É isso, depende do clube. O nosso, enfim, a gente paga fixo pro bairro da Juventude, a gente tem algumas frentes, né? Que a gente atua, então depende do que a comunidade está precisando. E daí o clube daquela região define e vambora. Qual a necessidade. E aí vão trabalhar, vão arrecadar grana, vão fazer o que for necessário. Faz o que for necessário. De campanha, de rifa, de bingo, de o que for preciso. Mas todo mundo entende o Lions direito ou não? Não, muita gente não entende. É meio louco, né, o negócio. A pessoa não sabe direito o que faz, Muita gente não entende. Até porque, ele tem várias frentes, né? Então, às vezes é até difícil pra gente explicar tudo que tem no Lions. Tá, tudo que acontece. Tudo que acontece. O que vai rolar agora? Vai rolar o intercâmbio juvenil, é isso? De 19 a 26 de julho. Isso. Então, uma das causas do Lions é a juventude. E todo ano tem um intercâmbio juvenil internacional, que os Lions do mundo inteiro promovem. E aqui no Brasil a gente tem 2. O oficial do Brasil é o do sul do Brasil. Aqui a gente é dividido, enfim, em distritos e coisas. Mas o oficial é o do sul do Brasil, que é a nossa região, aqui é o nosso distrito macro, né? E esse ano a gente vai sediar aqui em Criciúma. É a primeira vez no sul de Santa Catarina que acontece esse evento. Tá, mas vem jovens do mundo todo? Vem jovens do mundo inteiro. Mas qual o tamanho de 14 países. Caraca. A gente limitou a 40 intercambistas, que a gente pode. A cidade limita quanto que eles querem receber. Não, porque se não deixar vai. O nosso, mano, pra gente ter uma noção, porque a gente fez o mote de ser da serra ao mar. Como a gente fica entre serra e mar, a gente vai levar esses intercambistas tanto pra conhecer a serra, quanto pra conhecer alguma praia. Então foi um dos primeiros no mundo a fechar o número de intercambistas. Tá, porque imagina, vocês mostraram a serra e a praia, a galera. E a praia, Tá, vem gente da onde? Você já tem noção? Tem a lista aqui, já? Eu até peguei minha colinha aqui pra não esquecer. Tá, mas primeiro de tudo, vão ficar onde essa galera? A gente vai ficar uma parte do tempo aqui em Criciúma e uma parte a gente vai pra Floripa. Tá, mas é hotel, casa? Hotel, o que é? A gente hotel. já fechou aí com... Não é intercâmbio na casa de Então, leões. o intercâmbio mesmo é assim, eles ficam... O do Lions é um intercâmbio cultural. Eles ficam 20 e poucos dias no Brasil. As 2 primeiras semanas eles ficam na casa de famílias, que delas estão divididas entre Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Legal. Aqui no nosso distrito, que seria o sul de Santa Catarina, não fica nenhum intercambista porque a gente é a sede desse intercâmbio. Então, a gente costuma não receber intercambistas para não demandar mais trabalho para o pessoal aqui da nossa região. Entendi. E depois a gente reúne toda essa turma aqui em Criciúma. E daí eles ficam uma semana com a gente. Pô, legal. Aí é passeio. Daí é passeio e outra coisa que a gente achou importante, né? Tá, mas você vai ficar de cicerone deles? Como é que é? É você sozinha? Não. Tem o clube, tem... É todo mundo. Uma curiosidade que eu até me envergonho. Eu não falo inglês. E eu sou a coordenadora do evento. Olha o desafio, né? Que a gente aceita na vida, né? Eles que aprendem português, né? Não, e a língua oficial é o inglês. É o inglês, mas tem a assessora que é dos 3 estados aqui do sul, né? Ela vem. Que ela fala inglês fluente. Normalmente ela é a tradutora oficial do evento, então... Tem pessoas de suporte desculpa, tá tudo certo. Eu te cortei, você tava numa linha de raciocínio ali, eu te cortei. Que eu nem lembro o que era, agora eu tô ali. Eu acho que eu tava falando que eles vêm pra cá daí, Isso, explicando como é que é esse fluxo, tá? E a gente vai sediar, tipo, quem está sediando oficialmente, que vai nome, enfim, lá pra Lions Internacional, que são os responsáveis, é o nosso Lions, né? Que é o Lions Clube Criciúma. Olha a responsa, né? Só que a gente entende que eles precisam conhecer toda a região. Então a gente tá envolvendo os outros Lions da região junto com a gente. Tem um dia que a gente vai pra Serra. Já tá vendo com Lions lá de como não tem Bom Jardim, com de São Joaquim, pra ajudar a gente nas questões lá. Depois a gente desce, passa em Uruçanga. O pessoal de Uruçanga vai também ajudar a gente. No outro dia a gente vai pra Araranguá. Então lá também tem 4 clubes de Lions. Estão auxiliando a gente nessa visitação lá pra ver Morro dos Conventos, enfim. Então, estamos montando ainda a programação exata. Tá, mas é cultural. É cultural, visitar, é pra conhecer. E isso que a gente quis.
procurar atrações que mostrem realmente a nossa região, a nossa cultura daqui. Ô, Gabi, se bobear, tem gente do Lions que não fez o roteiro que vocês vão fazer, que mora aqui. Ah, com certeza. Né? Vocês vão criar um exemplo é a mina de visitação. Eu nunca entrei. Foi uma das coisas que eles amaram no vídeo, assim, ficaram apaixonados. Você já desceu a mina? Eu nunca desci. Já. Eu nunca desci isso então, daqui, e a gente vai levar eles lá. Ah, imagina, o pessoal vai pirar, cara. A Serra do Rio do Aço, o pessoal pira. Quando a gente vai levar eles na Serra. É lindo demais, né? Que lá a gente já conseguiu parceria com a Vinícola Francione. Tá. Pra levar eles pra visitar lá. Ah, top. Os caras vão sair daqui. O país, você falou que ia ler a lista. Vamos lá da galera. Vem da onde? Vários. Vamos lá, vem da onde? Tem, Bélgica, Canadá, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Lituânia, Países Baixos, Polônia, Romênia, Espanha, Suíça, Tunísia e Turquia. Caraca, velho, uma loucura demais mesmo isso. Vem de todas essas regiões. São que adolescentes, jovens? Eles têm, o mais novo tem 15 anos e o mais velho, se eu não me engano, 21, 22. Tá, entendi. É a faixa etária ali de... É a fase também que não incomoda, vai ser bem tranquilo. Não, bem tranquilo. De boa, assim, ninguém vai fugir, vai ser bem de boa. Então, a gente já pensou assim, né? Hotel, vamos centralizar num hotel... Se possível, tudo no mesmo andar, se não der 2 andares pra... Não, é caos, cara. Ter o controle. Vai ser caos, cara, vai ser caos. Mas já estamos acostumados, né? É de boa, né? Mas vocês já foram pra missões assim ou não? Não, eu nunca fui. Tá. As pessoas do meu clube também não, mas a gente já teve pessoas aqui da região que participaram. São intercâmbios, isso? Oficiais, assim? Isso. E a cultural, para conhecer, sair falando bem do Brasil, é isso? Pra conhecer como é a nossa realidade aqui. Mas tem algum projeto social envolvido ou não? Ou esse é só cultural? Dos dias a gente é obrigada a fazer alguma coisa social. Alguma entrega, a gente já tá, imagino. Inclusive, vendo com o bairro da Juventude, né? Que é nosso parceiro. Imagina. A gente faz parte do conselho. Então, provavelmente a gente vai uma tarde, enfim. Levar eles pro bairro, eles vão pirar também, né? Pra eles conhecerem lá, que é um projeto social aqui da cidade, é grande, né? E daí tem várias opções, né, de atividades lá. Um abraço, Gabi Pupiero Garcia, Bruxão, mano, em Braço do Norte, o Lions ajudou a montar uma cozinha industrial na Associação de Crianças e Adolescentes, a Zacad, é isso? Isso. Obra de mais de R$800 mil. Que é o subsídio de Lions Internacional da fundação que eu falei que vem. Entendi. Aí vem grana também do Lions para ajudar nessas coisas. Vem grana. Mas tem que fazer projeto, né? Tem que fazer um projeto, tem que explicar. E a entidade, ou enfim, o Lions, daí fica a critério de cada um, né? Tem que ter 20 ou 25% de contrapartida. Tá, entendi. Pra poder, e já na conta, antes do Lions Internacional depositar aquela conta, já tem que estar com aquele valor. Tem que mandar isso. Mas sabe o que eu imagino do Lions, Gabi? Eu olho pro Lions, eu vejo muita transparência, muita seriedade. Isso sabe, assim, uma coisa muito séria, assim, parece ser algo muito... É tudo bem transparente. É isso, é voluntariado, a gente não tem nada a esconder, né? E ninguém ganha nada, é voluntariado mesmo. Inclusive a gente paga, né? Vocês pagam, né? A gente paga pra trabalhar. Tá, e tem alguma obra que vocês gostariam muito de fazer que não fizeram ainda aqui na região? Eu acho que tem algum projeto de obra assim grande, não. A gente já ajudou muitas entidades aqui, e falando de subsídio, né, da fundação, já veio 2 ou 3 vezes ali pro bairro da Juventude. O refeitório foi subsídio que veio. Lá na maternidade também teve uma parte que foi subsídio que veio do Lions. Não sei se tu lembra uns ônibus do bairro antigo, que era aquele estilo americano. Tá, os amarelinhos aquele. Veio de Lions Internacional, veio lá dos Estados Unidos pra eles. Como doação pra eles? Como doação. Pô, cara, que top, cara. Já teve pra catástrofe, eu acho, quando teve alguma coisa em Forquilinha, se eu não me engano, veio também subsídio pra ajudar os agricultores. Então tem vários... Tá, mas vocês são meio que convocados quando tem algo assim? Aconteceu uma tragédia, alguma coisa, vocês são meio que convocados, vocês se unem? O Lions manda... O Lions Internacional, né, manda direto e-mails, assim, convidando o pessoal a doar e tal. Mas vamos pegar o mais recente, a enchente do Rio Grande do Sul. Que aqui é, querendo ou não, o nosso mesmo distrito, né? Então, a gente ajudou muito eles, assim. O pessoal daqui se mobilizou muito para ajudar eles. E na época eu tava com cargo a nível de distrito múltiplo, que a gente chama, que é Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então eu fiz muito essa ponte de falar com eles e entender o que eles estavam precisando, repassar, e a gente mandou muita doação para eles. Então tem isso, assim, de o pessoal se unir mesmo na causa, e na época a maioria das doações, tanto de roupa, enfim, e alimento, mesmo, né? Foi tudo para lá.
A gente mandou tudo pra lá. A hierarquia, o que? Presidente, conselho, essas coisas, padrão, assim, como é que é? A gente tem presidente internacional, né? Daí tem um conselho internacional e daí vai descendo. Aí vai vindo, presidente do Brasil e tal. Daí tem nível Brasil, daí nível que a gente chama de distrito múltiplo, que aqui o nosso é Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É o que? Um presidente também? Tem um presidente também. Cada camada dessa tem um presidente. Daí tem o distrito, que é o nosso aqui é de Florianópolis, a Passo de Torres e até Lages, que daí a gente chama de governador. Tá. Ah, por isso o governador, vocês falam, tá. Daí a gente chama de governador. E daí cada clube tem seu presidente também. Aí seu presidente o quê? 1 ano, 2? Como é que ano. É 1 ano só? É 1 ano. A gente chama de 1 AL, porque o nosso ano é referenciado pelo ano americano. Do meio ao meio, aquela história do... Então a gente chama de AL, que é ano leonístico. É o ano do college deles lá, né? Tudo diferente, né? E a gente segue as regras deles, então... O que você traz pra você do Lions, sabe? De estar junto, entende? Eu acho que eu trago muita coisa, assim. Muito do que eu sou hoje, eu falo principalmente de desenvolver oratória. Foi dentro do Léo, que eu fiz parte do movimento Léo, né? Que é dos jovens. E ali eu consegui me desenvolver muito. Que é uma das coisas que a gente fala pro pessoal. É tipo, aqui no Léo é onde vocês têm a chance de errar. Porque ali é pra aprender mesmo. É pra o L de Léo é de liderança. Então é pra te desenvolver essa liderança dentro de si, né? E eu vejo que desde que eu entrei no movimento, assim, eu consegui desenvolver muita coisa. Tanto a minha liderança, minha oratória, que não é das melhores, mas já fui bem pior, fui mais tímida também. Eu me lembro você bem tímida. Você sempre foi muito tímida. E eu consegui me desenvolver demais, assim, participando do movimento. Essa construção também que o movimento traz, o Lions é para todo mundo? Todo mundo pode fazer parte? Todo mundo pode fazer parte. Pode escolher fazer parte, não tem problema? Pode. Só tem que se dedicar. Normalmente o que a gente faz? A gente convida as pessoas a participar de umas 2, 3 reuniões até para entender bem, né, como acontece. Mas se reúne que toda semana? Como é que é? É isso, depende muito do clube. O nosso oficialmente se reúne todo mês. É toda terça-feira do mês. Porque já é histórico. Essa data no nosso, desde que foi fundado. Não é padrão Lions, é uma data de vocês. Do nosso clube, que há 65 anos é a mesma data. Toda terça-feira do mês. Então eu já sei que toda terça-feira do mês eu tenho compromisso. É até bonito, né? Fica até meio cabalístico. Mas o Lions não tem nada disso de cabalístico, não tem nada disso. Não, ele é apartidário, não tem religião. Não tem nada envolvido, qualquer um. É a doação mesmo. É a doação mesmo. Pô, que legal, cara, é uma coisa... E uma coisa que a gente fala, né, que difere a gente, e que daí às vezes é onde trava, que algumas pessoas não gostam muito, é que a gente tem alguns protocolos que a gente precisa seguir, né? Principalmente em reuniões, assim. Que eu acho que é o nosso diferencial, que... em algumas não precisa fazer, mas num geral eu acho que é importante manter isso. O protocolo e o rito trazem organização. Exatamente. Trazem organização, respeito, hierarquia, trazem transparência. Exatamente. Não adianta. Quem não gosta é porque não consegue fazer parte disso. E uma coisa no Lions que eu gosto muito é que o pessoal sabe respeitar quem tá naquela posição. Tipo, hoje o nosso presidente é uma pessoa mais nova. Mas a gente tem pessoas que são quase fundadores do clube. Estão abaixo dele. E eles respeitam quem tá ali. Não é porque eu tô há, 50 anos no clube que eu vou te respeitar enquanto presidente quando eu discordo de uma ideia tua. Quem é o presidente hoje? Hoje é o Michel Martins, o Monde. O Monde, então. O Monde é presidente. O Monde? Como é que eu não sei que o Monde é presidente? O Monde é o presidente do Lions e eu sou a secretária dele. Tá de sacanagem. Verdade. Ela nunca falou isso pra mim. Olha só, o cara nunca me falou. Cobra dele. Vem aqui, a gente fica fazendo fofoca de publicidade, ele não me fala essas coisas, pô. E foi ele que pegou esse intercâmbio aí e botou esse desafio na nossa mão. Ele que inventou esse negócio. É bem cara dele também, né? Ele gosta de se incomodar. Ele adora. Ele adora uma perturbação. É outro que adora se incomodar. Ele gosta de se incomodar, cara. Pô, vou trazer ele aqui. Não, eu vou fazer o seguinte, vamos trazer a diretoria pra nós conversar. Quem mais tá na diretoria? Você, o Monde, vai lá. Daí o Matheus. Tá. O nosso vice-presidente é o Guilherme Manente, que trabalha na JS. Tá, legal. Tá, vamos, escolhe você e mais 3. Traz um monte de mais 2, que daí eu quero fazer um balaio com os 4 sobre o Lions. Aí a gente vai fazer só sobre isso, entendeu? Aí sobre ações, sobre campanhas, sobre provocações, que eu acho que essa é a parte legal. Tá, não dá tempo pra mais nada. Na verdade, eu convidei você aqui, o seu irmão, pra falar do Manda Jobs, né? Do podcast que vocês inventaram, que eu achei legal. Né? Só que eu vi um só com o teu pai e com a tua mãe.
que vocês vão fazer? A gente lançou o primeiro pra contar a história da agência. Eu só vi o primeiro. A história da agência eu já sei. Eu já vi 100 vezes. Mas tu sabe, mas um monte de gente não sabe. Eu quero é mais. Tem um monte de gente que não sabia que era shopping de ideias. Eu ainda falei pro Igor, traz que eu quero ver essa história. Quero ver o que vocês vão fazer. Eu tô curioso. E agora a gente vai trazer diversos assuntos. Assim, o próximo já tá gravado também. Provavelmente a gente lance essa semana. Que daí a gente vai falar mais da rotina de uma agência. Tá, das provocações, das loucuras. De o que acontece, o que não acontece, como funciona. E daí já não é mais os 4. Tá, entendi. Aí já trouxemos o pessoal da equipe pra falar. Não, mas né, Gabi, porque a rotina de agência, a galera acha que é sempre tudo muito louco. E não é. E ao contrário, né? Eu sempre dizia que às vezes tinha momentos de silêncio absurdo numa agência. Exatamente. Então, uma das pessoas que vai falar aí no próximo é a Lara, né? Que é a nossa social. E ela falou que quando ela foi lá na agência, ela tava com muito medo, porque falavam isso pra ela, que a agência é loucurada. E ela disse que o primeiro dia que ela entrou, tava, tipo, numa dessas, todo mundo aqui quietinho no seu fone, prestando atenção, e ela ficou, tipo, será que eu tô no lugar certo? É igual redação. Porque ela achou que ia chegar e ia estar todo mundo berrando e falando e discutindo. É igual redação antiga de jornal, né? Tinha hora que você entrava que era um silêncio que chegava a dar medo. Exatamente. Quando tava todo mundo tem os momentos, né? Tem os momentos de loucura, mas tem também os momentos de concentração, né? Descontração, né? Tá, Gabi, não dá tempo pra mais nada. Eu queria que você desse uma visão do que é o mercado de publicidade pra você, né? E como é que você enxerga pra onde ele vai? Num grande geral, não de Criciúma, mas sabe assim, pro mundo, o que a publicidade vai representar para Brasil e para mundo? Eu acho que a publicidade já representa, né? Hoje, tudo que a gente for pensar tem o dedo da publicidade, querendo ou não, né? Tudo é comunicação, tudo tá envolvido, né? E eu só vejo que a gente tem a desenvolver muito. O pessoal não precisa ter medo das inteligências artificiais que estão falando aí que vai tirar o emprego de muita gente. Eu acho que vai tirar o emprego de quem não se atualiza. Quem se atualiza e souber usar ao seu favor, só tem muito a se desenvolver e a ser mais valorizado e a adquirir mais conhecimento, né? E na verdade, tem tudo pra deslanchar, né? O que você fala pra mim é aquela história, o cara que é preguiçoso, não interessa a profissão dele, ele não vai evoluir. É isso. Não adianta, pô. Quem não estudar? Não adianta. É uma coisa que a gente sempre fala lá na agência também, estudem. Assim, eu acho que nós 4 lá na agência, né, falando em família, tudo que a gente sabe, assim, vem do estudo, que a gente é muito curioso. A gente tem muito, desde pequena, lá em casa tem muitos livros. Entendi. E não só da área. Porque a gente é publicitário, a gente atende diversos clientes e a gente precisa entender de diversas áreas diferentes, né? É verdade. Então, estude. Sempre vai atrás, pesquisa, que tem espaço para todo mundo. E desconfia daquele publicitário que não é fuçador, né? Exatamente. Se você contratou um publicitário, ele não é fuçador, ele tem alguma coisa errada. Ele tem que ser curioso, fuçador é até chato, né? Tem que ser até chato querer saber de tudo, porque não adianta. Você precisa saber, né? Tem que saber, tem que perguntar, tem que... O mundo é movido por perguntas também, né? A gente precisa ser sempre curioso, né? Não, eu falo que às vezes nós publicitários sabemos de um produto quase mais do que o próprio cliente que fabrica, né? Quando a gente pega o produto, a gente às vezes cai em cima e estuda, né? Às vezes o cliente nem sabe que tinha tanta coisa, propriedade que podia usar e a gente descobre coisa ali que não... Porque a gente precisa explorar o melhor dele, né? Com certeza, né? Tá, olha aqui, contatos para SDI, vai lá, SDI, eu ia falar shopping, mas eu me segurei, vai. A SDI. As nossas redes sociais somos SDI, o site também é Somos SDI. Somos SDI, deixa eu abrir aqui, Isso. Somos SDI, peraí, deixa eu abrir aqui. Somos SDI. Instagram, YouTube, que tá o nosso podcast lá. Tudo lá certinho. Tudo Somos SDI. Provocamos sua constante ressignificação. É isso? Isso. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito. Constante ressignificação. Tem a corrente quebrada aqui. Eu tô achando que falta a lâmpadazinha. Sumiu a lâmpada também. Tinha uma lâmpadazinha que eu gostava. No I do SDI Comunica. Eu gostava de uma lâmpadazinha que eu adorava. O seu Jairton amava essa lâmpada também. Não é só ele, todo mundo que é das antigas amava. Gabi, não dá tempo pra mais nada, só pra te agradecer sempre, tá bom? Acreditamos que ressignificar começa de dentro pra fora. Durante 30 anos, como Shopping de Ideias, mudamos marca, revolucionamos o mercado e rompemos muitas barreiras. Agora, mudamos, nos transformamos, somos a SDI e queremos nos comunicar com você, cada vez mais conectados e inovadores para cumprir nosso propósito.
provocar a sua constante ressignificação. É isso? Isso mesmo. Fechadíssimo? Fechou. Gabi, sempre um prazer te receber, maravilhoso, tá bom? Prazer também, obrigado. Obrigado, agora falta o irmão, né? Falta ele. Esse teu irmão eu nunca entrevistei, tá? Acho que entrevistei uma vez só. Tem que ver a agenda dele agora, né? Ele tá morando em Floripa. Tá fugindo, pelo que eu vi, ele tá fugindo. Tá fugindo, quero conversar com ele. Obrigado, Gabi. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes. Olha lá, Gabi M. Barreto com 2 Os, né? Isso. 2 R's, 1 T e 2 Os, é isso? É isso. Obrigado, Gabi. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes nos Humanos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa aqui é tudo publicitário, mas somos todos humanos também.